Seja bem-vindo ao nosso Clube Literário das Sagradas Escrituras. Meu nome é Everton Alonso e hoje nós estamos no 35º dia. Nossa leitura hoje será em Gênesis no capítulo 37. Nós iremos até o livro de Marcos no capítulo 7, retornaremos em Jó no capítulo 3 e, por fim, finalizaremos em Romanos no capítulo 7. Antes de nós entrarmos na nossa leitura, quero te pedir para que você possa curtir, compartilhar, comentar abaixo e ativar os sininhos de notificações, que assim que nós postarmos algo novo no canal, você será notificado. Aqui em Gênesis, no capítulo 37, nós temos uma história muito conhecida de todos os leitores das Sagradas Escrituras, que é a história de José. Então nós vamos entrar na história de José agora e com certeza nos deliciarmos do que o Senhor tem para nos ensinar através das Sagradas Escrituras. Gênesis capítulo 37 diz assim: Jacó habitou na terra de Canaã, onde seu pai tinha vivido como estrangeiro. Esta é a história da família de Jacó. Quando José tinha 17 anos, pastoreava os rebanhos com seus irmãos, ajudava os filhos de Bila e os filhos de Zilpa, mulheres de seu pai, e contava ao pai a má fama deles. Ora, Israel gostava mais de José do que qualquer outro filho, porque ele havia nascido em sua velhice. Por isso mandou fazer para ele uma túnica longa. Quando seus irmãos viram que o pai gostava mais dele do que qualquer outro filho, odiaram-no e não conseguiam falar com ele amigavelmente. Certa vez, José teve um sonho, e quando contou aos seus irmãos, eles passaram a odiá-lo mais ainda. Ouçam o sonho que tive, disse-lhe eles. Estávamos amarrando os feixes de trigo no campo, quando meu feixe se levantou e ficou em pé. E os seus feixes se ajuntaram ao redor do meu e curvaram-se diante dele. Seus irmãos lhe disseram: Então você vai reinar sobre nós? Quer dizer que você vai governar-nos? E o odiaram ainda mais por causa do sonho do que tinha dito. Depois teve outro sonho e contou novamente aos irmãos. Tive outro sonho, e desta vez o sol e a lua e 11 estrelas se curvavam diante de mim. Quando contou ao pai e aos irmãos, o pai o repreendeu e disse: Que sonho foi esse que você teve? Será que eu e sua mãe e seus irmãos iremos a nos curvar até o chão diante de você? Assim seus irmãos tiveram ciúmes dele. O pai, no entanto, refletia naquilo. Os irmãos de José tinham ido cuidar dos rebanhos de seu pai, perto de Siquém. Israel tinha dito a José: Como você sabe, seus irmãos estão apacentando os rebanhos perto de Siquém. Quero que você vá até lá. Sim, senhor, respondeu ele. Disse o pai: Vá ver se está tudo bem com seus irmãos e com os rebanhos, e traga-me notícia. Jacó enviou quando estava no vale do Hebron. Mas José se perdeu quando se aproximava de Siquém. Um homem encontrou vagueando pelos campos e lhe perguntou: O que você está procurando? Ele respondeu: Procuro os meus irmãos. Pode me dizer onde eles estão apacentando o rebanho? Respondeu o homem: Eles partiram daqui. E os ouviu dizer: Vão para Dotã. Assim José foi em busca dos seus irmãos e encontrou perto de Dotã. Mas eles ouviram de longe e antes que chegassem planejaram matá-lo. Lá vem aquele sonhador, diziam uns aos outros. É agora, vamos matá-lo e jogá-los num destes poços e diremos que um animal selvagem o devorou. Veremos então do que será os seus sonhos. Quando Rubem ouviu isso, tentou livrá-los da mão deles, dizendo: Não lhe tiremos a vida. E acrescentou: Não derrame seu sangue. Jogue-no naquele poço no deserto, mas não toquem nele. Rubem propôs isso com a intenção de livrá-los e levá-lo de volta ao pai. Chegando José, seus irmãos lhe arrancaram uma túnica longa, agarraram-no e jogaram no poço, que estava vazio e sem água. Ao sentarem para comer, viram de longe uma caravana de ismaelitas que vinham de Gileade. Seus camelos estavam carregados de especiarias, bálsamo e mirra, que eles levavam para o Egito. Judá disse então aos seus irmãos: Que ganharemos se matarmos nosso irmão e esconder-lhe o sangue? Vamos vendê-lo aos ismaelitas. Não tocaremos nele, afinal é nosso irmão, e o nosso próprio sangue. E seus irmãos concordaram. Quando os mercadores ismaelitas de Midian se aproximaram, seus irmãos tiraram José do poço e venderam por 20 peças de prata aos ismaelitas, que o levaram para o Egito. Quando Rubem voltou ao poço e viu que José não estava lá, rasgou suas vestes e, voltando aos seus irmãos, disse: O jovem não está lá, para onde irei agora? Então eles mataram um bode, mergulharam o sangue, a túnica de José e mandaram-no ao pai com o recado: Achamos isto, veja se é a túnica do teu filho. Ele a reconheceu e disse: A túnica do meu filho, um animal selvagem o devorou.
José foi despedaçado, então Jacó rasgou as suas vestes, vestiu de um pano de saco e chorou por muitos dias por seu filho. Todos seus filhos e filhas vieram consolá-lo, mas ele recusou a ser consolado, dizendo: Não, chorando descerei à sepultura para junto do meu filho, e continuou a chorar por ele. Naquele meio tempo, no Egito, os midianitas venderam José a Potifar, oficial de Faraó e capitão da guarda. Vamos agora ao Novo Testamento, lá no livro de Marcos, no capítulo 7, onde Jesus ele fala sobre a tradição judaica, e ele começa a falar que as pessoas honravam com os lábios, mas o coração estava longe dele. Vamos ler esse texto? Mateus, no capítulo 7, diz assim: Os fariseus e alguns dos mestres da lei, vindo de Jerusalém, reuniram-se a Jesus e viram alguns dos seus discípulos comerem com as mãos impuras, isto é, por lavar. Abre parênteses. Os fariseus e todos os judeus não comem sem lavar as mãos cerimonialmente, apegando-se assim à tradição dos líderes religiosos. Quando chegam da rua, não comem sem antes lavar as mãos, e observam muitas outras tradições, tais como lavar de copos, jarros e vasilhas de metal. Fecha parênteses. Então, os fariseus e os mestres da lei perguntaram a Jesus: por que os seus discípulos não vivem de acordo com as tradições dos líderes religiosos, em vez de comer os alimentos com as mãos impuras? E ele respondeu: bem profetizou Isaías acerca de vocês, hipócritas, como está escrito: este povo me honra com os lábios, mas seu coração está longe de mim. Em vão me adoram, seus ensinos não passam de regras ensinadas por homens. Vocês negligenciam os mandamentos de Deus e se apegam às tradições do homem. E ele continuou dizendo: vocês estão sempre encontrando uma boa maneira de pôr de lado os mandamentos de Deus, a fim de obedecer às suas tradições. Pois Moisés disse: honra teu pai e tua mãe. E quem amaldiçoar o seu pai e sua mãe terá que ser executado. Mas vocês afirmam que se alguém fizer uma oferta dedicada a Deus, se alguém disser ao seu pai e à sua mãe, qualquer ajuda que você poderiam receber de mim é corbã, isto é, uma oferta dedicada a Deus. Vocês o desobrigam de qualquer dever para com seu pai e com sua mãe. Assim vocês anulam a palavra de Deus por meio da tradição que vocês mesmos transmitiram. Fazem muitas coisas como essa. Jesus chamou novamente a multidão para junto de si e disse: ouçam-me todos e entendam isso. Não há nada fora do homem que nele entrando possa torná-lo impuro. Ao contrário, o que sai do homem é o que torna impuro. Se alguém tem ouvidos para ouvir, ouça. Depois de deixar a multidão e entrar em casa, os discípulos lhe pediram explicação da parábola. Será que vocês não conseguem entender? Perguntou. Não perecem que não percebem que nada do que entra no homem pode torná-lo impuro? Porque não entra em seu coração, mas em seu estômago, sendo eliminado. Ao dizer isso, Jesus declarou puro todos os alimentos. E continuou: o que sai do homem é o que torna impuro. Pois do interior do homem vêm os pensamentos maus, a imoralidade sexual, os roubos, os homicídios, adultério, as cobiças, as maldades, o engano, a devassidão, a inveja, a calúnia, a arrogância e a insensatez. Todos esses males vêm de dentro e tornam o homem impuro. Jesus saiu daquele lugar e foi para os arredores de Tiro e Sidom. Entrou numa casa e não queria que ninguém o soubesse. Contudo, não conseguiu manter segredo a sua presença. De fato, logo que ouviu falar dele, certa mulher cuja filha estava com espírito imundo veio e lançou-se a seus pés. A mulher era grega, Ciro-fenícia, de origem, e rogava a Jesus que expulsasse de sua filha o demônio. E ele disse: deixe que primeiro os filhos comam até se fartar, pois não é correto tirar o pão dos filhos e lançá-los aos cachorrinhos. Ela respondeu: sim, senhor, mas até os cachorrinhos debaixo da mesa comem das migalhas das crianças. Então ele lhe disse: por causa dessa resposta, você pode ir, o demônio já saiu da sua filha. Ela foi para casa e encontrou sua filha deitada na cama, e o demônio já o deixara. A seguir, Jesus saiu dos arredores de Tiro e atravessou Sidom até o mar da Galileia e a região de Decápolis. Ali, algumas pessoas lhe trouxeram um homem que era surdo e mal podia falar, suplicando que lhe impusesse as mãos. Depois de levá-lo à parte, longe da multidão, Jesus colocou os dedos no ouvido dele e em seguida cuspiu e tocou na língua do homem. Então voltou os olhos para o céu e com um profundo suspiro disse: Efatá, que significa abra-se. Com isso, os ouvidos do homem se abriram, sua língua ficou livre e ele começou a falar corretamente. Jesus ordenou-lhes que não lhe contasse a ninguém. Contudo, quanto mais ele os proibia, mais eles falavam.
O povo ficava simplesmente maravilhado e dizia: ele faz tudo muito bem, faz até o surdo ouvir e o mudo falar. Vamos agora para a nossa leitura de Jó, no capítulo 3, que após Jó ter provocado por a segunda vez, por a sua segunda aprovação, agora entra o discurso que nós conseguimos entender Jó falando diretamente, discursando sobre todos os males que estavam chegando sobre a vida dele. Jó no capítulo 3 diz assim: depois disso, Jó abriu a boca e amaldiçoou o dia do seu nascimento, dizendo: pereça o dia do meu nascimento, e a noite em que disse: nasceu o menino. Transforme-se aquele dia em trevas, e Deus lá do alto não se importe com ele, não resplandeça a luz sobre ele. Chame-no de volta às trevas e à mais densa escuridão, coloque-se em uma nuvem sobre ele, e um negrume aterrorize a sua luz. Apoderem-se daquela noite densas trevas, não seja ela incluída entre os dias do ano, nem faça parte de nenhum dos meses. Seja aquela noite estéril, e nela não se ouçam brados de alegria. Amaldiçoem aquela noite os que amaldiçoem os dias que são capazes de atiçar o Leviatã. Fiquem escuras as estrelas matutinas. Espere eles em vão pela luz do sol, e não vejam os primeiros raios da alvorada, pois não fechou as portas do ventre materno para evitar que eu contemplasse os males. Por que não morri ao nascer? Por que não pereci quando saí do ventre? Porque houve joelhos que me receberam, os seios que me amamentaram. Agora bem poderia estar deitado em paz e achar repouso, junto aos reis, aos conselheiros da terra, que construíram para si lugares que agora jazem em ruínas, com governantes que possuíam ouro, que enchiam suas casas de prata. Por que não me sepultaram como uma criança abortada, como um bebê que nunca viu a luz do dia? Ali os ímpios já não se agitam, ali os cansados permanecem em repouso, os prisioneiros também desfrutam do sossego, já não ouvem mais os gritos do feitor de escravos, os simples e poderosos ali estão, e os escravos estão livres do Senhor. Porque se dá luz aos infelizes, a vida, a alma amargurada, aos que anseiam pela morte e esta não vem, aos que procuram mais longe do que o tesouro oculto, e aos que enchem de alegria e exultam quando vão para a sepultura, porque dá vida àquele cujo caminho é oculto, e a quem Deus fechou as saídas, pois vem suspiro em vez de comida, meus gemidos transbordam como a água, e o que eu temia veio sobre mim, o que eu receava me aconteceu. Não tenho paz, nem tranquilidade, nem descanso, somente inquietação. Vamos agora para a leitura do último texto do nosso dia, que está lá em Romanos, no capítulo 7, onde o apóstolo Paulo ele fala sobre a luta que nós devemos ter contra o pecado. E ele diz assim, Romanos 7, meus irmãos, falo a vocês como as pessoas que conhecem a lei. Acaso vocês não sabem que a lei tem autoridade sobre alguém apenas enquanto ele vive? Por exemplo, pela lei, a mulher casada está ligada ao seu marido enquanto ele estiver vivo, mas se o marido morrer, ela estará livre do casamento. Por isso, se ela se casar com outro homem enquanto seu marido estiver vivo, será considerada adúltera. Mas se o marido morrer, ela estará livre daquela lei. E mesmo que venha se casar com outro homem, não será adúltera. Assim, meus irmãos, vocês também morreram para a lei, por meio do corpo de Cristo, para pertencerem a outro, aquele que ressuscitou dos mortos, a fim de que venhamos a dar frutos para Deus. Pois quando éramos controlados pela carne, as paixões pecaminosas despertadas pela lei atuavam em nosso corpo, de forma que dávamos frutos para a morte. Mas agora, morrendo para aquilo que antes nos prendia, fomos libertados da lei, para que servamos conforme o novo modelo do Espírito, e não segundo a velha forma da lei escrita. Que diremos então? A lei é pecado? De maneira nenhuma. De fato, eu não saberia o que é pecado, a não ser por meio da lei, pois na realidade eu não saberia o que é cobiça, se a lei não dissesse, não cobiçarás. Mas o pecado, aproveitando a oportunidade dada pelo mandamento, produzindo em mim todo tipo de desejo cobiçoso, pois, sem a lei, o pecado está morto. Antes eu vivia sem a lei, mas quando o mandamento veio, o pecado reviveu e eu morri. Descobri que o próprio mandamento destinado a produzir vida, na verdade produz morte, pois o pecado, aproveitando a oportunidade dada pelo mandamento, enganou-me e por meio do mandamento me matou.
De fato, a lei é santa e o mandamento é santo, justo e bom. E então, o que é bom se tornou morte para mim? De maneira nenhuma. Mas para que o pecado se mostrasse como pecado, ele produziu morte em mim por meio do que era bom, de modo que por meio do mandamento ele se mostrasse extremamente pecaminoso. Sabemos que a lei é espiritual, e eu, contudo, não o sou, pois fui vendido como escravo ao pecado. Não entendo o que faço, pois não faço o que desejo, mas o que odeio. E se faço o que não desejo, admito que a lei é boa. Neste caso, não sou eu quem o faz, mas o pecado que habita em mim. Sei que nada de bom habita em mim, isto é, em minha carne, porque tenho desejo de fazer o bem, mas não consigo realizá-lo, pois o que faço não é bem que desejo, mas o mal que não quero fazer, esse continuo fazendo. Ora, se eu faço o que não quero, já que não sou eu quem faz, mas o pecado que habita em mim, assim encontro esta lei que atua em mim. Quando quero fazer o bem, o mal está junto de mim, no íntimo do meu ser. Tenho prazer na lei de Deus. Não vejo outra lei atuando nos meus membros do meu corpo, guerreando contra a lei da minha mente, tornando-me prisioneiro da lei do pecado que atua em meus membros. Miserável homem que sou, quem me libertará do corpo sujeito a esta morte? Graças a Deus por Cristo Jesus, nosso Senhor, de modo que, com a mente, eu próprio sou escravo da lei de Deus, mas com a carne da lei do pecado. Agradeço a tua companhia e aguardo você amanhã para mais um dia nós possamos dizer que nós iremos ler a Bíblia toda em um ano. É um prazer ter a tua companhia, que a graça do Senhor alcance a tua vida, o teu coração e a tua alma.